História surpreendente do noivo que desapareceu. Esta não é apenas uma história, é real. Os nomes e cidades são fictícios, que é para proteger a identidade dos envolvidos. Acompanhe que o final é extremamente insano. Na pequena cidade de Oakwood, onde as ruas tranquilas eram ladeadas por árvores antigas e os vizinhos se conheciam pelo nome, o casamento de Alice e Daniel era o assunto mais comentado. O amor deles era como uma história de conto de fadas, repleta de sorrisos radiantes e promessas de um futuro brilhante. O grande dia estava se aproximando rapidamente, e a cidade se preparava para celebrar o casamento que todos esperavam ser o evento do ano. Na véspera do casamento, enquanto os últimos preparativos estavam sendo feitos e os convidados começavam a chegar à cidade, um silêncio tenso pairava sobre a casa de Alice. Daniel, o noivo charmoso e gentil, não estava em lugar algum. Inicialmente, sua ausência foi atribuída ao estresse pré-casamento, mas à medida que as horas se passavam e Daniel não dava sinais de vida, o medo e a preocupação começaram a se espalhar como uma sombra sobre a felicidade iminente. Alice tentou manter a calma, convencendo-se de que Daniel logo apareceria com uma explicação plausível para seu desaparecimento. No entanto, conforme a noite avançava e o sol se punha no horizonte, a esperança de encontrar Daniel vivo começou a desvanecer-se lentamente. A polícia foi chamada e as buscas pela cidade começaram, mas não havia sinais de Daniel em lugar algum. Seu carro estava estacionado em frente à casa de Alice, como se ele tivesse desaparecido no ar. Enquanto os minutos se transformavam em horas, a angústia de Alice crescia, devorando-a por dentro. Ela não conseguia entender como o homem que ela amava, o homem que estava prestes a se tornar seu marido, poderia simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Rumores começaram a circular pela cidade, especulando sobre o destino de Daniel e levantando questões sobre sua verdadeira identidade. Naquela noite, enquanto Oakwood estava mergulhada na escuridão e no mistério do desaparecimento de Daniel, Alice sentou-se sozinha em sua casa, olhando para a escuridão lá fora e se perguntando se ela alguma vez veria seu noivo novamente. O casamento dos seus sonhos estava prestes a se transformar em um pesadelo que ela nunca poderia ter imaginado. À medida que os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, o mistério do desaparecimento de Daniel continuava a assombrar Oakwood. A cidadezinha tranquila agora estava envolta em uma atmosfera sombria de suspeita e desconfiança. Alice, consumida pela agonia da incerteza, não conseguia encontrar paz. Cada esquina, cada rosto na multidão parecia sussurrar o nome de Daniel, relembrando-a da ausência inexplicável do homem que ela amava. Conforme as investigações policiais avançavam, detalhes perturbadores sobre o passado de Daniel começaram a emergir. Amigos e conhecidos revelaram segredos que lançaram uma luz sombria sobre a vida aparentemente perfeita do noivo. Daniel tinha uma vida dupla, com conexões obscuras e envolvimento em atividades ilegais, que ele mantinha cuidadosamente escondidas de Alice. A revelação dessas verdades ocultas deixou Alice atordoada e confusa, questionando se ela realmente conhecia o homem com quem estava prestes a se casar. Enquanto a cidade murmurava com fofocas e teorias sobre o destino de Daniel, Alice estava determinada a descobrir a verdade por si mesma. Ela mergulhou fundo na investigação, vasculhando cada canto da vida de Daniel em busca de pistas que pudessem levá-la até ele. No entanto, quanto mais ela descobria, mais complexo e sinistro o quebra-cabeça se tornava. A verdade sobre o desaparecimento de Daniel parecia escapar das mãos de Alice, deslizando entre os espaços vazios deixados por suas perguntas sem resposta. Enquanto ela se encontrava perdida em um labirinto de mentiras e traições, a esperança de encontrar Daniel vivo começou a desvanecer-se lentamente. Ela se viu confrontada com a cruel realidade de que talvez nunca descobrisse o destino final do homem que ela amava. Enquanto a cidade continuava a ecoar com o eco de sua ausência, Alice se viu mergulhada em uma escuridão emocional que ameaçava consumi-la por completo. O mistério do noivo desaparecido parecia cada vez mais intratável, lançando uma sombra sobre o futuro que Alice havia sonhado para si mesma. Após meses de angústia e incerteza, Alice estava prestes a desistir de toda esperança de encontrar Daniel vivo. O tempo parecia ter congelado na pequena cidade de Oakwood, enquanto o mistério do desaparecimento de Daniel permanecia sem solução.
As buscas da polícia tinham se mostrado infrutíferas, e os rumores e especulações sobre o destino de Daniel haviam se dissipado, deixando para trás apenas um vazio doloroso. Em uma noite escura e tempestuosa, Alice estava sentada sozinha em sua casa, olhando pela janela em busca de respostas que pareciam estar além de seu alcance. Enquanto a chuva batia contra o vidro, um estranho sentimento de resignação se apoderou dela. Ela sabia que tinha que seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar para trás o amor que ela tanto desejava e o homem que ela acreditava ser seu destino. No entanto, justo quando Alice estava prestes a desistir, um som estranho chamou sua atenção. Um farfalhar suave ecoou pela casa, enchendo-a de uma sensação de temor. Ela se levantou devagar, os olhos fixos na escuridão que se estendia além da janela. E então, no meio da escuridão, uma figura surgiu, vaga e indistinta. O coração de Alice deu um salto em seu peito quando ela reconheceu a silhueta familiar de Daniel emergindo das sombras. Ele estava ali, diante dela, tão real e tangível como nos seus sonhos mais selvagens. Mas havia algo diferente nele, algo errado que enviava calafrios por sua espinha. Com passos lentos e pesados, Daniel se aproximou de Alice, seus olhos vazios refletindo a escuridão que o cercava. E então, com uma voz rouca e sussurrante, ele sussurrou palavras que congelaram o sangue de Alice em suas veias. Ele estava sendo ameaçado por pessoas perigosas que ele havia se envolvido em negócios obscuros. O seu desaparecimento foi sua tentativa desesperada de proteger Alice do perigo iminente que ele sentia se aproximando. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Alice, ela percebeu que ele não era mais o homem que ela conhecia. Ele se fora, perdido para sempre nas profundezas sombrias de um destino cruel e inexorável. E assim, com um coração pesado e uma alma em pedaços, Alice se despediu do homem que ela amava, deixando para trás apenas memórias de um amor que nunca poderia ser esquecido. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações.